Oi, a gente continua o nosso estudo em livro de Romanos, né? E finalmente nós chegamos no capítulo 5 e a gente falou na última passagem que a gente conversou sobre o que a salvação mediante a fé, a justificação diante de Deus nos traz. Nos traz paz, paz com Deus, paz com a gente mesmo e a paz que nos faz ser capaz de passar por toda e qualquer situação. Nós lemos, né? Nos gloriarmos com a presença de Deus, nos gloriarmos nas tribulações, porque elas produzem esperança, produzem perseverança, experiência, esperança. Mas agora eu vou continuar o capítulo 5, mais um pedacinho, e é algo que eu considero fantástico. A gente está meio cansado porque para chegar até aqui a gente teve que fazer uma subidinha. E isso para mim hoje é um pouquinho complicado. Mas fora os bufos até eu recuperar o fôlego, vamos lendo. Então diz assim no capítulo 5. Vou começar no versículo 5, que foi o último versículo que a gente leu da outra vez. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. E isso é o selo da presença de Deus, isso é o selo de que Deus se agrada da nossa fé. Isso é o que nós tratamos também no capítulo 4, que é a circuncisão do coração. Porque Cristo, agora que vem assim uma revelação aqui está escrito maravilhoso, fantástico, cheio de exclamação. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Toda e qualquer pessoa, eu, você, quando não temos Jesus, somos fracos. Porque quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo por nós, pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Hoje em dia, até se fica mais complicado ainda do que era naquela época, né? Porque uma mãe, um pai, é do que Deus gravou no nosso coração. Uma mãe, um pai morrem por um filho. Hoje tá difícil. Quando não mata, quando não taca da janela, não joga na lata do lixo, despreza, abandona, trata com estupidez, rouba as alegrias do filho. Por isso que ele está difícil, por isso que ele começa dificilmente, porque ele sabia que a gente ia chegar no dia que se chama hoje. Ele dificilmente alguém morreria por um justo. Mas ainda assim pode ser que alguém morra, que alguém se anime a morrer por alguém que seja bom. Hoje também fica difícil a gente ver isso, mas pode ser que por uma causa, por um ideal, por uma luta, alguém esteja disposto a derramar seu sangue, né? Como hipoteticamente o grito lá no Ipiranga, né? Independência ou morte. Ele foi um grito hipotético, aquilo ali é factoide criado depois, né? Não foi bem assim que a coisa aconteceu. E a gente não está aqui para falar dele. Só estou querendo dizer que Jesus está dizendo aqui, olha, dificilmente alguém morre por um justo. Mas pode ser que por uma causa, por lealdade, por amor, alguém ainda se digne a morrer por uma outra pessoa. Mas por alguma outra pessoa que a gente minimamente considere válido morrer por ela, né? Continua, mas Deus
prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E isso fica um tanto maior, porque se a gente pensar que Ele fez isso quando nós ainda não o conhecíamos, quando nós ainda não o queríamos conhecer, quando nós éramos blasfemos, quando nós o renegávamos, quando nós claramente dizíamos que não queríamos nada com Ele. Se ainda assim Ele morreu por mim, que era essa a minha situação, isso fica maior ainda quando a gente pensa que Ele morreu há mais de 2000 anos, eu não estava aqui há 2000 anos, mas Ele morreu por mim há 2000 anos atrás, mesmo na sua onisciência, sabendo que eu seria assim. Isso torna a grandeza do sacrifício muito maior. E um mosquitinho aqui. Isso torna a grandeza do sacrifício muito maior. Porque Ele sabia, quando Ele estava lá na cruz, que hoje eu aqui, talvez você aí, não ia querer nada com Ele, não íamos querer nada com Ele. E ainda assim Ele falou, não, vale a pena. Por ela, por Ele, eu morro. Amém. Isso fica maior ainda. Eu estou querendo te mostrar a dimensão. Isso fica maior ainda quando você pensa que Ele morreu na cruz, quando Ele, o Pai e o Espírito Santo, quando a Trindade decidiu pela cruz, lá na eternidade, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Antes que o mundo fosse criado. Sabendo pela onipotência, pela onisciência, que nós seríamos como somos, que chegaria um tempo que os pais jogariam os filhos pela janela, pulariam da janela, arrebentariam a cara da mulher, depois ia pular da janela para deixar ele com aquele peso, levando o garotinho implorando para não ir, papai não quer me jogar, papai não quer me jogar. Isso, há 50 anos atrás, ele não imaginava. Na eternidade, quando eles conversaram, quando eles fizeram ali uma mesa redonda de amor, de graça, de misericórdia, vale a pena. Vale a pena. Ainda que só um, que seja por um, vale a pena. Então a grandeza do sacrifício de Cristo vai ficando maior, muito maior, quanto mais a gente toma a dimensão de quem a gente é. Pozinho, vermezinho de Jacó, pozinho, poeirinha de lama. E aí ele diz, essa passagem para mim é tão fantástica, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não consigo me controlar. Consigo me controlar, mas eu quero compartilhar isso com você. Essa passagem para mim é tão tremenda que eu gostaria muito de ouvir pessoas como o pastor Antônio Carlos Costa, como o pastor Paulo Cardoso, como o pastor Caio Fábio, falando sobre isso aqui. Porque eles têm um chamado muito maior do que o chamado de pastor, eles têm um chamado de mestre. Então, e como são homens que comem, que bebem, que vivem a graça de Deus, isso aqui explanado, porque eles são homens muito mais cultos não, eles são cultos, eles são cultos, como são homens cultos, tem muito mais bagagem, muito mais embasamento, e eu gostaria de ouvir os três, se eu pudesse falar assim, olha, os três, eu ia dar a mesma passagem para os três falarem. Mas, como sou eu que estou aqui, você tem um pouquinho de paciência. Porque até o Pedro, então, nessa história aqui, não é o Pedro apóstolo, né? É o imperador lá. Mas a grandeza do sacrifício de Cristo vai ficando cada vez maior, quanto mais a gente percebe quem a gente é. Quanto mais a gente sabe que não há mérito nenhum, quanto mais que a gente sabe que é pó, que veio do pó.
e que vamos voltar para o pó. Essa carne aqui, na qual a gente se vangloria tanto, da qual a gente acha que vale alguma coisa. A gente subiu essa escadaria aqui e Miguel falou: você vai conseguir subir? Eu falei: claro, já subi isso aqui várias vezes, subi e desci várias vezes, no mesmo dia, durante 3 meses seguidos, porque meu irmão ficou aqui. Nós estamos na subida, na entrada do hospital. Meu irmão ficou internado aqui. Eu falei: eu subia várias vezes por dia, aí vinha. Aí eu abri o parênteses, mas eu tinha 14 anos. Hoje eu não tenho 14 anos. Hoje eu sou portadora de esclerose múltipla. Pela graça de Deus, o Senhor tem me sustentado tremendamente. Mas eu tenho uma limitação para andar. Ainda que pouca, ainda que pequena, mas não deixa de ser uma limitação. Então, quando a gente começa a perceber que essa carne perece, que ela não é nada, que aquilo que a gente se jactancia, que aquilo que a gente pensa que era alguma coisa, não é nada, maior a grandeza do sacrifício que Ele fez por você, por mim, sendo nós ainda pecadores. Esse óculos aqui não adianta, segura pra mim. Maior a dimensão, ou mais entendimento a gente vai tomando da dimensão. E ele continua. Então, veja bem, vou concluir esse pedacinho porque ele vai passar para um ponto seguinte, né? Antes de passar para o ponto seguinte, eu quero dizer o seguinte, concluindo aqui. Ele fez isso, ele morreu, ele largou a sua divindade, eu gosto de frisar isso, ele largou a divindade, ele entrou no ventre de mulher, se fez minúsculo, foi gerado, nasceu como uma criança, viveu como homem, morreu como homem, sem nunca ter pecado, porque na cruz, quando ele morreu, ele foi o Cordeiro Imaculado, diferente dos outros animais, não tinham nem consciência do que estavam fazendo, diferente dos outros sumos sacerdotes que eram pecadores. A gente já viu isso lá no estudo de Hebreus, eu não vou aprofundar aqui. Ele fez isso tudo quando eu e você, diz aqui, quando nós éramos fracos, nós éramos pecadores, quando nós não queríamos nada com Ele, nós desfazíamos dele, ríamos, blasfemávamos. Se Ele fez isso, e a gente já viu a grandeza disso, quanto mais para trás a gente vai, sendo nós pecadores, Ele diz logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Se Ele fez isso naquela época, que nós éramos assim, se Ele teve esse cuidado, se Ele teve essa manifestação de amor, essa declaração de amor para nos salvar, muito mais hoje que nós temos essa consciência de quanto valeu o sacrifício, de quem Ele é, de quem nós somos, muito maior salvação do que nós temos hoje. E quando diz logo, muito mais sendo justificados pelo seu sangue, quer dizer, agora que nós estamos salvos, agora que nós temos intimidade com Ele, muito mais agora seremos salvos por Ele da ira. E que ira? Que ira? A ira vindoura? A ira vindoura. Mas não só ela. A ira que estava no nosso coração, a ira que nos impede de viver, a ira que nos limita, as prisões, os grilhões, as correntes, os pesos, as doutrinas. Quando eu faço assim, os mosquitos estão me atacando em cima. Quando eu danço, é porque estão me atacando embaixo, nas minhas perninhas. Porque se nós, quando inimigos, quando nós éramos do jeito que nós éramos, nós fomos reconciliados,
sem mérito algum, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque se Ele fez isso naquela hora, que a gente não merecia, agora que a gente tem comunhão com Ele, a gente continua sem merecer. Mas agora a gente tem comunhão, agora a gente é amigo. Antes nós éramos inimigos, agora nós somos amigos. Se Ele cuidou de mim e de você, se Ele morreu para nos salvar quando nós éramos inimigos dele, o que você acha que Ele vai fazer agora que nós somos amigos? O que você acha que Ele vai fazer? Qual o cuidado que você acha que Ele vai ter contigo? E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, Ele fez sem a gente merecer, Ele faz muito mais sem a gente merecer, Ele nos reconciliou com o Pai, Ele nos dá da sua intimidade, nos dá da sua comunhão, nos dá da sua amizade. Ele diz, agora eu não chamo mais vocês nem de servos, eu chamo vocês de amigos, porque eu falo com vocês. Eu falo direto com vocês. Antigamente precisava do sumo sacerdote, agora não, rasgou o véu. Eu quero falar aqui é de João 15, por mim eu só pregava João 15. Rasgou o véu, agora você tem total comunhão, agora você está enxertado na videira, agora você se alimenta da seiva, agora Ele vive em você. Agora é um só, porque a gente tem intimidade, a gente é amigo. A gente é amigo. Nessa amizade de Orkut já está fora de moda, de Facebook, sei lá de quê. Aceito como amigo, até a pessoa falar alguma coisa, agora não é mais meu amigo não. Ainda bem que Jesus não é você, não sou eu. A pessoa, agora é meu amigo, agora não é mais. Agora é meu amigo, agora não é mais. Agora é meu amigo, agora não é mais meu amigo. Tem um brinquedinho que o meu neto faz, que o gatinho faz, não. Agora, não. Deus não tem mudança nem sombra de variação. Ele diz, agora você é meu amigo, você é meu amigo. E Ele não está disposto a morrer por você. Ele já morreu. Glória a Deus. Quando você não era nem amigo, quando você era inimigo. Muito mais Ele vai fazer agora. Em cuidado, em zelo, em manifestação do amor dEle, no tratamento da tua alma, no tratamento do teu caráter. Ele não tem nenhum zelo com conta bancária de ninguém, não. O sacrifício não foi para cuidar da tua conta bancária. Vai trabalhar, meu irmão. Pede a Ele que te capacita a trabalhar. Acordar cedo. Pega lá, você gosta do Velho Testamento? Vai ter com as formigas, seu preguiçoso. Né? Tá lá escrito. Não, Deus vai me dar. Não, tem que ralar peito. Deus vai dar sim, se tu ralar. Ele pode dar sem você fazer nada? Pode. Mas se tiver um propósito muito específico só para satisfazer a tua vaidade, acho que não vai dar não. Aliás, tenho certeza, não vai dar não. Que você vai se machucar. E como Ele te ama, Ele não vai fazer isso. Ainda sobre essa passagem, eu quero falar mais uma coisinha. Eu quero te dizer o seguinte. A gente está no meio do caminho, o táxi pensou que a gente queria acabar. Ainda sobre essa passagem, eu quero salientar um outro aspecto. Que é não sei, a visão doutrinária de muitos locais, muitos lugares onde as pessoas congregam. Venha como está, né? Vinde a mim todo aquele que está cansado. Sabe? Aí as pessoas não querem o que nós não queremos, nós queremos mérito, nós queremos ter, né? Mas aí como está escrito lá, venha, né? Aí cara, tá bom, então venha como está.
Mas depois ele pega aquele outro versículo, fora de contexto, e diz assim: o Pai açoita todo aquele que recebe. Aí vem com uma doutrina, meu irmão. É açoite em cima de agora você tem que fazer, agora você não pode fazer, agora você come, agora você não come, agora você vai, agora você não vai, agora você pensa. Tinha uma época que eu não sabia nem se podia pensar. Pensa, não pensa? E tem uns negócios que você fica renunciando a tudo que você faz. Eu renuncio. Até o dia que eu entendi que eu não tenho poder de renunciar a nada. Eu tenho o poder de pegar aquilo e entregar. Dizer, olha, eu fiz, não queria ter feito, não te agrada, me livra desse fardo. Me capacita a não fazer mais. Isso é renúncia. Não é que eu renuncio, é quem sou eu. Não consigo fazer uma dieta. Hoje eu começo a dieta, na hora do café da manhã, porque na hora do almoço eu já acabei com ela. Então, quando vierem com essas doutrinas de que o Pai açoita todo aquele que ama, e a gente fica assim, né, porque a gente novo convertido, não sabe direito, aí fica assim, puxa, está escrito realmente, o Pai açoita todo que ama. Então eu estou apanhando, puxa, então ele me ama. Meu irmão, tem que ver o contexto. Tem que ver o contexto. Ele está dizendo, olha, se eu morri por você, se eu fiz tudo isso que a gente falou aqui, quando você era meu inimigo, eu não vou cuidar de você agora? Que você é meu amigo? E eu estou falando com aqueles, presta bem atenção, com aqueles que tomaram uma decisão de vida, de compromisso, de intimidade com Deus. Eu não estou falando de pessoas que decidiram frequentar uma determinada placa, qualquer que seja a placa. Aos que decidiram, aos que entregaram a sua vida com a fé que a gente tem falado nos capítulos anteriores de Romanos, ele tem essa aliança. Se eu cuidei de ti antes, não vou cuidar agora. Aí a gente entende por que ele começou o capítulo 5 dizendo que se gloria até nas tribulações. Então Paulo era completamente louco. Se você pegar o versículo isolado, eu me glorio nas tribulações. Pô, peraí, manda esse Paulo dar uma voltinha que eu não quero nada com ele. Porque o cara era um masoquista. Não é essa a questão. A questão é o contexto. O contexto é de intimidade, daqueles que deixaram de ser inimigos e agora são amigos, e agora desfrutam da presença de Deus. Ele vai te corrigir? Vai. Ele me corrige? Corrige. E eu fico felicíssima quando Deus me corrige. Olha, minha filha, tu tá pisando na bola. Não é por aí, não é por aqui. Vai pra lá, cala a boca. Normalmente é cala a boca. Cala a boca. Modera o que você está falando, modera o que você está pensando, modera o que você está sentindo. Normalmente não é modera não, é para mesmo, porque... E eu fico felicíssima, sabe por quê? Porque ele me ama. Porque ele me ama. Porque ele cuida de mim, porque ele zela por mim. É isso que ele está falando aqui. Se eu cuidei de você, se eu abri o caminho da salvação para você, se eu abri o caminho da reconciliação para você, quando você ainda era minha inimiga, o que eu vou fazer agora, você sendo minha amiga? Você se dispondo a me ouvir. Agora ele vai tratar comigo. Agora ele vai operar em mim. Agora vai cuidar do meu caráter, vai tirar aqueles entulhos. Não vai ficar pedra sobre pedra. Ele vai tirar tudo. Lixo, 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 lixo. Vai jogar tudo fora. E de vez em quando vai me chamar para conversar. Olha, peraí, minha filha, não é assim, é assado. Então, eu estou falando para esses que tomaram essa decisão de viver a fé que a gente tem tratado nos capítulos anteriores. Tomar essa decisão de viver uma vida de intimidade. Vida de intimidade é vida de compromisso. A gente está chegando no capítulo 6 e Paulo vai jogar pesado nisso. Não sou eu não, é Paulo. Ele vai entrar agora pesado.
até agora, como eu já falei, ele está explicando didaticamente tudo, chega a estar desenhando. Para quem não sabe ler, ele está desenhando. No capítulo 6 ele vai começar a dizer, olha, vai começar a falar com aqueles que estão pervertendo tudo que foi explicado até agora. Então, nós estamos falando com você que decidiu ter uma vida de intimidade, de comunhão. Decidiu desfrutar de tamanho benefício. Que decidiu desfrutar de algo que você não merece, que eu não mereço. Então pensa nisso com calma. Começa o livro de Romanos, a gente está lendo Romanos, a gente vai chegar, ainda tem mais uma partezinha em Romanos 5 que a gente vai... Por isso que eu estou indo bem devagar, porque agora vai chegar no capítulo 6, ele vai tomar um outro... Como tem que ver dentro do contexto, por isso que a gente está indo bem devagarinho. 1, 2, 3, 4, 5... Tem que ver o contexto todo. Então, leia os evangelhos, leia a carta de Paulo com muita calma, Romanos, com muita calma. Peça a Deus, Senhor, me ajuda. Abra o entendimento da Denise lá, para ela também saber ouvir e saber passar. Aquilo que for meu, tu joga fora, o que for do Senhor, tu retém. Porque a graça de Deus... Ó, vou te contar um segredo, para terminar aqui. Vou te contar um segredo, mas é um segredo tão valioso. Espalha para todo mundo. A graça de Deus é melhor que a vida. Jesus te abençoe e até a próxima. Beijo.